Vamos lá, galera. A gente já aprendeu que a memória primária pode ser a memória RAM, ROM, memória cache e registrador. Dentre as memórias primárias, a memória RAM é a principal. Por quê? Porque ela é usada o tempo inteiro com o processador. A memória RAM, popularmente, é uma memória dinâmica. Então, a memória RAM atual é uma memória dinâmica. Agora, se eu te perguntar, o que você acha? Ainda numa leitura preliminar, o que é mais rápida? A memória dinâmica ou a memória estática? Pensa bem. O que você vai considerar como mais rápida? Bom, você tem que saber que a memória estática é mais rápida. E ela também é mais cara. Consequentemente, ela tem uma menor capacidade. São características da memória estática. Vamos melhorar isso daí? Para fins didáticos, né? Porque o meu intuito é que você lembre na hora da prova. Por isso que eu tenho que, muitas vezes, viajar, contar uma história, contar um fato, porque a minha intenção é você não esquecer mais isso. Então, pensa comigo. Eu preciso que você guarde um CPF na memória. Lembrando que a sua memória principal é uma memória do tipo RAM, não é? Você esquece. Não pode guardar o CPF no caderno, não pode escrever. Você tem que guardar na sua memória volátil. Eu vou cantar um CPF então. Vem comigo. 157 171 129 22. Guarda esse CPF para mim. Vou repetir. 157 171 129 22. Você é capaz de armazenar isso? Cara, eu espero que sim, né? Porque eu falei um CPF de 11 dígitos. Quando se pensa em concurso público, por exemplo, só o direito constitucional no artigo 5º tem 79 incisos. Então não é possível que você não consiga gravar um CPF. Qual é o CPF que eu disse? Tem gente que deve estar estressada. Por quê? Quando eu falo CPF, para a pessoa gravar, o normal é que ela tenha que ficar repetindo. E quando ela fica repetindo, ela não consegue dar atenção para outras pessoas. Ela tem que ficar repetindo, né? Então, essa repetição caracteriza uma memória dinâmica. Há quem esteja até agora falando lá 157, 171, 129, 22. 157, 171, 129, 22. Não fala comigo, não. Essa necessidade do refresh é que caracteriza a memória dinâmica. E isso é técnico, pode cair na prova. A memória dinâmica necessita de refresh. O que é o refresh? Ficar repetindo. E nessa de ficar fazendo refresh, enquanto ela está no refresh, ela não pode ler nem gravar, o que torna ela mais lenta do que uma memória estática. Galera, eu tenho certeza que alguém decorou o CPF mole. Se eu perguntar agora, vai me dizer que é roubo, estelionato, lesão corporal e maluco. Certamente alguém pensou nessa maneira de decorar, né? Porque os números que eu falei, 157, 171, 129, 22. Eu só quero que você perceba que enquanto um ficou lá repetindo, é possível que outro tenha decorado. O número de pessoas que talvez pensaram em decorar dessa forma, certamente é menor do que as pessoas que ficaram repetindo. Percebam que a gente encontra em abundância uma memória refresh. A memória estática, ela é mais escassa, o que torna ela o quê? Mais cara. Então, eu preciso que você compreenda
que a memória estática ela é menor em relação à capacidade. Eu não estou dizendo que ela é menor fisicamente. Eu estou dizendo que ela é menor em relação à capacidade. Então, quais são as características da memória estática? É muito mais rápida, é muito mais cara. Consequentemente, ela é o quê? Menor. Galera, o processador, que a gente vai chamar de UCP, o tempo inteiro vai trocar informações com a memória principal, que é a tal da memória RAM, que é uma memória dinâmica, síncrona indinâmica, é o SD da RAM. Essa memória RAM hoje ela tem capacidade, por exemplo, de 8 GB. Legal? E ela trabalha numa frequência. Vamos considerar aqui que ela trabalha na frequência de, exemplo, 1.6 GHz. O processador, ele trabalha em frequências mais altas. Ele trabalha, por exemplo, em 3 GHz. É comum que haja um funil, né, em relação à velocidade do processador e à velocidade da memória. O processador é muito rápido. E quando ele vai buscar a informação na memória RAM, ele acaba perdendo tempo. Isso é ruim, vai deixar o processamento mais lento. O homem desenvolveu a memória RAM estática, que é essa tal memória SRAM. Só que como essa memória SRAM ela é muito cara, eu não consigo substituir a memória principal por uma memória estática. Além do que, também não caberia na máquina 8 GB de memória RAM fisicamente. Se eu fosse colocar 8 GB de memória RAM fisicamente, o computador não seria tão pequeno. Então, por esses diversos motivos, a gente não tem como substituir a memória principal. A memória principal continua sendo dinâmica. Mas uma coisa que pensaram foi o seguinte: vamos colocar um pouquinho dessa memória estática como uma memória intermediária. Essa memória estática, aqui a memória principal tem 8 GB. Aqui a memória estática tem, exemplo, 4 MB. Percebam que a diferença de tamanho é muito grande, de capacidade, né? Aqui são 4 milhões, aqui são 8 bilhões. Então, ainda tem um HDzão lá, o HD tem 2 TB. Né? Percebam as grandezas, como elas são tão diferentes. E aí, qual ficou sendo a lógica da memória estática? Colocaram ela como uma memória cache. Qual o conceito de cache? Uma memória de coisas recentes. Sempre o contexto de cache vai estar associado a coisas recentes. É possível que a palavra cache apareça em relação à memória dentro do conteúdo de hardware. É possível que cache apareça em relação à web dentro de navegadores, em arquivos temporários da web. É possível que o cache apareça num servidor proxy. Sempre que alguém falar em cache, você vai associar a algo que armazena coisas recentemente acessadas. Então, o processador ele tem uma missão. Primeiro, ele consulta essa memória cache. Se ele encontrar, é rápido. Se ele não encontrar, ele vai consultar a memória RAM. Encontrando, ele vai trazer essa informação como uma das coisas recentes. E essa informação vai ficar tanto na RAM quanto na cache. Da próxima vez que ele for perguntar, ele vai encontrar e aí não vai precisar buscar na RAM. E esse processamento vai ser o quê? Mais rápido. Então, eu preciso que você entenda que a memória cache é um tipo de RAM, que a memória cache é uma memória estática, que
as informações contidas na cache, elas também estão contidas na memória principal, só que as informações contidas na cache são as últimas acessadas. Então, o computador ele é programado para que o processador primeiro consulte em cache. Encontrou é rápido. Não encontrou, vai buscar na memória principal. Encontrou, traz para a memória cache. Não encontrou na memória principal, vai buscar na memória secundária. E aí, a informação vai ser aberta e carregada na memória primária e por aí vai. Né? Então, eu preciso que você entenda que a cache é uma memória intermediária entre o processador, a UCP, e a memória RAM. Essa memória cache, ela pode estar disponível em níveis. Aí tem L1, L2, L3. Isso no passado já foi relevante. Hoje não é tão importante. Basta você saber que quanto menor o nível, mais rápida ainda é aquela cache. Então, a cache L1 é mais rápida do que a cache L2, que é mais rápida do que a cache L3 e assim sucessivamente. É possível que tenha L1, L2, L3, L4. E, atualmente, pessoal, essa memória cache ela é encapsulada no processador junto com a UCP. Então, é possível que eu tenha processadores com o mesmo clock e preços diferentes, desde que eles tenham capacidades de memória cache diferentes. Eu posso ter dois processadores de 3 GHz com preços diferentes e eu questionar, vou comprar o mais barato, mas não me atentar que o outro tem mais mega de cache. Então ficaria o quê? Ainda mais rápido. Legal? São informações importantes, né, quando a gente adquire um processador, saber o clock, saber a quantidade de núcleos que esse processador tem, porque hoje os processadores são multicore, e saber o quanto de memória cache está encapsulada naquele processador. Logo, ao contrário da memória RAM, a memória cache não é expansível. Eu não posso, depois que eu comprei o processador, não posso comprar mais memória cache. Não, eu posso comprar mais memória RAM. A memória cache ela já está encapsulada no processador, então ela não é expansível. Percebe que a memória ROM não é expansível, a memória cache não é expansível, a memória RAM é expansível. Eu posso comprar mais. Legal. Bom, conceito da memória cache. É uma memória volátil, estática, de alta velocidade, alto custo e, consequentemente, baixa capacidade. Isso tem uma lógica. Né? Quanto maior a velocidade, maior o preço. Velocidade e preço são proporcionais. E, como o preço aumenta, o tamanho diminui no que tange a capacidade. Então, velocidade e capacidade acabam sendo o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Vamos que vamos. A função da memória RAM é armazenar os dados e programas para que eles sejam processados pela memória cache. Aí a questão da Quadrix ficou o quê? Errada. Memória cache não efetua processamento. Memória não efetua processamento, pessoal. Memória armazena. E a memória cache, ela pode ser chamada de memória primária, porque ela é acessada pelo processador. Mas percebam que ela não é principal. Até porque as informações que estão em cache são redundantes. Logo, eu posso ter um computador sem cache? Pode. Ele vai ficar lento. O objetivo da memória cache é apenas o quê? Reduzir o tempo de acesso, melhorando o desempenho. E aí eu acabei usando uma expressão importante. Percebam que quando eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Então, essas expressões podem causar confusão. Pensa num carro. Quando você aumenta a velocidade, você reduz o tempo. Então, a memória mais rápida é aquela que tem um menor tempo de acesso. Olha como pode soar como uma contradição. A memória mais rápida é a que tem menor tempo de acesso. Ok? Vamos para a próxima.
Quando o usuário executa um programa no computador, cabe ao processador buscar as instruções necessárias na memória RAM. Sim. Essa questão, inclusive, parece repetida. Bom, esse esquema foi um esquema que eu criei e que eu acho bem interessante. Vamos lá. As memórias, numa primeira classificação, elas podem ser o quê? Voláteis ou não voláteis. Essa é uma primeira classificação. As memórias voláteis podem ser dinâmicas ou estáticas. A memória dinâmica é a memória RAM propriamente dita. E a memória estática é a memória cache, ou o registrador. E aí, eu não falei ainda dos registradores. Qual a diferença entre a cache e o registrador? Tanto a memória cache quanto os registradores, eles têm em comum a tecnologia. Ambas são o quê? Estáticas. Ou seja, são memórias SRAM. Só que os registradores são bits, armazenam bits e ficam dentro do processador de fato. A UCP, ela tem os componentes dela que são a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores. O registrador armazena as informações durante o processamento. O registrador é uma memória volátil, é uma memória, um tipo de memória RAM estática, né, SRAM, de altíssima velocidade, mas que vai armazenar informação durante o processamento. Para que haja processamento, é necessário que haja memória. E esse mínimo de memória é o registrador. Ok? Voltando para o nosso material. As memórias atualmente classificadas como memória RAM são dinâmicas, são essas memórias SDRAM. A CMOS é uma memória dinâmica, a SDRAM é a memória RAM atual. Essas memórias RAM, elas têm capsulamentos. DIMM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Na verdade, na história das memórias, a gente tem aí mais uma dezena de tipos de memória que eu abstraí. Por quê? Porque não são relevantes, não devem cair em prova, são muito antigos. Eu não vou ficar colocando para vocês memória RAM desde a década de 80. Não vou fazer isso. Então, eu determinei como marco a memória DIMM. Essa memória DIMM, ela podia ter de 133 a 200 MHz. Isso não é muito cobrado hoje em dia. Você só precisa ter uma noção. A sigla DDR representa Double Data Rate. Então, a gente já consegue inferir que a memória DDR ela vai até 400 MHz, que é o dobro. Passou de 400, virou DDR2. Aí a DDR2 vai até 800. Eu estou sendo minimalista para que você consiga apenas ter um insight e entender na prova de que quanto maior a geração, maior a velocidade. Então, DDR2 vai aproximadamente até 800 MHz. Passou de 800, vai virar o quê? DDR3, que vai até 1.600 MHz. Passou de 1.600, virou DDR4. E a gente ainda está estagnado na DDR4. Por quê? Eu só vou ter DDR5, teoricamente, quando passar do dobro. E hoje, as memórias elas ainda estão em frequências um pouco superiores ao limite da DDR3. Percebam. Vamos visualizar aqui, a nível de mercado, uma memória DDR4. Estou pegando propaganda de memória DDR4 para a gente ver o preço, para a gente ver a capacidade. Olha aí. 8 GB de memória DDR4, custando R$ 210.
atualmente. E aí, vamos ver se ele traz a descrição aqui dessa memória. Ele coloca memória DDR4, ó, 3.200 MHz. É o limite da DDR4. Se passar de 3.200, eu já começo a pensar na DDR5. Ah, passou DDR5. Olha o preço. Percebam que a anterior era R$200. Essa já é bem mais cara. Olha a frequência que essa atende, ó. 6.000 MHz. Então, a gente pode atualizar o nosso material aí, ó. DDR5. Acrescentem DDR5. Professor, o teu laptop tem DDR5? Não. Isso deve ser mais usado em computadores de gamer. A DDR5 vai... Aí, qual vai ser o limite? DDR4 vai aproximadamente até 3.200. E a DDR5 aproximadamente até o dobro. Por quê? A sigla DDR é dobro. Double Data Rate. É o dobro da velocidade. Então, a gente vai tendo esses paradigmas, esses limites. Né? Rompeu aquele dobro, surge uma nova geração de DDR. E cada encapsulamento de DDR vai ter encaixes diferentes. A memória DDR5 ela vai ter esse dente num ponto diferente, para que não encaixe no slot DDR4, que seria incompatível. Então, essa diferença física também é importante para a questão da compatibilidade. Ok? Eu não posso, por exemplo, numa placa-mãe que suporta DDR5, botar uma memória lenta. Eu tenho que ter uma compatibilidade. Aí acaba sendo obrigado a substituir num upgrade a placa-mãe, o processador e a memória. Legal? Professor, eu achei até a memória DDR6, olha lá. Não, aqui é DDR5 ainda. Legal? DDR5, ó, 5.200 MHz. Beleza. Na China, não cai na prova não. Na China não cai na prova não. Entendi. Vamos lá. Agora, pensando nas memórias estáticas, a gente tem os registradores e a cache, sendo a cache uma memória intermediária entre o processador e a RAM. Toda essa partezinha aqui, ó, ela é primária. Ok? Quando eu penso na ROM, a ROM pode ser o quê? PROM, EPROM e EEPROM. Então, toda essa partezinha aqui, ó, ela é primária. Legal. A memória flash é uma memória usada onde? Nas mídias sólidas. Então, quando eu falar em memória secundária também pode ser chamada de memória de massa ou memória auxiliar. São terminologias adotadas para memória secundária. Qual a característica da memória secundária? Ela é não volátil, ela vai ser muito mais lenta, porque ela precisa ser carregada na memória primária. E ela vai ser de maior capacidade e menor preço, né? Ela é mais barata e a gente acaba pegando capacidades muito maiores. Essa memória de massa, ela também tem uma evolução. As primeiras mídias de armazenamento de dados para o usuário eram mídias magnéticas. Aí a gente tinha a fita, muito usada na década de 80. Depois foi substituída pelo disquete. Veio o disco rígido. Aí a gente passou a ter a característica do disquete como sendo uma mídia removível e o disco rígido como sendo uma mídia fixa dentro do gabinete do computador. O disquete foi substituído pelo CD.
Um CD equivale a aproximadamente 500 disquetes. Então, o CD aboliu o disquete. O CD usa uma tecnologia ótica, baseada em luz, não mais uma tecnologia magnética. E aí veio o CD, o DVD e o Blu-ray. Um DVD corresponde aproximadamente a 7 CDs. Um Blu-ray pode ser equivalente a mais de 10 DVDs. O que muda em relação a esse avanço tecnológico? A capacidade, a velocidade. E, atualmente, a moda são as mídias sólidas, porque elas são muito mais rápidas do que as mídias magnéticas ou óticas. E aí, quando eu penso em mídia sólida, eu tenho o cartão de memória que a gente tem no celular, na máquina de fotografar, obsoleto. A gente tem o SSD, que é a vedete hoje das memórias secundárias, né? É a que todo mundo está de olho. E o pendrive, que já é muito popular também. Vamos lá, galera. Questão do MPE de Santa Catarina. A memória é um componente fundamental em qualquer tipo de computador, responsável por armazenar dados e instruções. De acordo com a tecnologia e funcionalidade desejada, contudo, tipos diferentes de memórias apresentam características diferentes. Então, vamos ver essa questão. Com relação a esse componente, é correto afirmar que... Vou começar pela letra E. Memórias RAM estáticas. O que são as memórias RAM estáticas? Memória cache e registradores. São utilizadas na memória principal de todos os computadores? Não. Infelizmente, a memória principal ela é dinâmica, o que torna ela mais lenta do que a memória estática. A memória principal popular, que é a memória RAM, é dinâmica. O Szinho lá de SDRAM é de síncrona, ela é dinâmica. Ok? Letra D. A memória cache é um exemplo de memória RAM dinâmica? Não! A memória cache é estática. Então, a letra D está fora, a letra E está fora, a letra D está fora. Letra C. Memórias não voláteis são aquelas que têm caráter permanente. Perdem seu conteúdo? Não. A dúvida agora está entre A e a B. Uma memória RAM dinâmica, que é a memória principal, preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado. Perfeito. Sem a necessidade de atualização periódica de dados. Qual o erro? A memória dinâmica, ela precisa do refresh. Olha o refresh aí. Ó. Qual o CPF mesmo? 157, 171, 129, 22. A memória RAM necessita do refresh. Então, esse trecho final torna a alternativa da letra B errada. Por isso, o gabarito é letra A. Na letra A, o examinador ele cria uma certa dúvida, né? Porque ele coloca o seguinte: uma memória RAM estática, que é a memória cache, preserva os dados. A gente no início da leitura, a gente acha que está errado, né? Porque ela é volátil. Mas ele diz, preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado. Alimentado significa que ele está na tomada, que ele tem energia. Por isso, o gabarito é o quê, gente? Letra A de alfa. Lógico que a memória RAM sempre vai ser volátil, mas ela vai armazenar enquanto o computador está ligado. Então, ela preserva enquanto o computador está alimentado. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Em uma memória do tipo RAM, o tempo de acesso, tempo é uma coisa complicada. Quando o tempo diminui, a velocidade aumenta. Ok? Quando o tempo diminui, a velocidade aumenta. Então, em uma memória do tipo RAM, o tempo de acesso ao primeiro endereço é inferior ao tempo de acesso ao último endereço. Em uma memória do tipo RAM, o tempo de acesso ao primeiro endereço é inferior, gente? Não, o acesso não é aleatório. Então, não faz diferença se eu estou pegando uma informação no início ou no final da memória. O item 1 é o quê? É falso. Se o item 1 é falso, eu vou riscar as alternativas A e E.
Esse tempo de acesso, ele impacta na posição da informação quando eu tenho uma fita, por exemplo. Pensa numa fita cassete. Se eu tiver 10 músicas, se eu quiser ouvir a última música, o acesso sequencial ele vai fazer com que eu demore a abrir uma determinada informação que está no final. A memória RAM ela tem um acesso aleatório, então eu posso buscar a informação em qualquer posição da memória no mesmo tempo. Item 2. A memória principal de RW, o que é esse RW? Read e Write. Você tem que inferir, cara, a questão não traz para você. RW é leitura e gravação. A memória principal de leitura e gravação de um computador é um exemplo de memória do tipo SRAM se a memória principal ela é dinâmica, ela é uma SDRAM. Veja que uma questão dessa derruba quem não tem teoria, né? Então o item 2 é falso também. E com isso, o gabarito é letra B, eu já posso preencher que o 3 e o 4 são verdadeiros. A memória cache é um exemplo de memória SRAM, estática, de leitura e gravação, que é característica de toda memória volátil, ser de leitura e gravação. E o item 4. O tempo de acesso a um disco rígido é superior, porque o disco rígido é mais lento em relação a um registrador, que é a memória mais rápida que existe na informática. Os itens 3 e 4 são verdadeiros. Gabarito letra B de bravo. Na minha opinião, essa questão é uma questão relativamente difícil dentre os padrões do que é cobrado em memória atualmente. Legal. Se você entendeu, fica feliz. Vamos para a próxima. Uma memória interposta entre a RAM e o processador. Essa memória interposta, ela remete à memória que está intermediária. É a memória cache, gabarito letra C. Uma memória já incorporada aos processadores, encapsulada nos processadores, seria a terminologia mais técnica. Destinada a aumentar a taxa de transferência. Aumentar a taxa, diminuir o tempo de acesso às informações. Essa é a memória cache. Legal? Pessoal, o que é essa memória virtual? Vamos chegar lá. Agora, esse quadrinho é muito importante. Eu preciso que vocês entendam a pirâmide. No ápice da pirâmide, a gente tem um registrador. Qual é a característica do registrador? A gente tem uma maior velocidade. E a velocidade é inversamente proporcional à capacidade. Então, o registrador ele fica no ápice da pirâmide. Ele é o mais rápido e menor. Quando eu penso na memória cache, a memória cache é maior que o registrador, mas é mais lenta que o registrador. Então ela vai ficar em segundo aqui. Essas memórias são SRAM. Aí, na sequência da pirâmide, eu tenho a memória RAM. O que essas memórias têm em comum? Elas são voláteis. E por último, eu tenho as memórias secundárias. Aí as memórias secundárias vão ser o quê? De maior capacidade e menor velocidade. Velocidade é inversamente proporcional à capacidade e diretamente proporcional ao custo. Quanto maior a velocidade, mais cara. Entendi. Vamos voltar para a questão. Item 1. Já está escrito lá, custo alto, velocidade alta, baixa capacidade. É o que está no ápice. Quem é o item 1? Com base no quadro, podemos dizer que as memórias representadas podem ser, respectivamente, o item 1 é o registrador. Qual o problema dessa questão do Pedro II? Muita gente não sabe nem que existe registrador. Tem gente que já aprende da cache em diante.
E aí erra a questão, né? O registrador é a memória mais rápida que existe na informática. Depois vem a memória cache, depois vem a memória RAM e por último vem a memória secundária. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra A de alfa. Vamos para a próxima. A figura abaixo apresenta uma pirâmide que representa a hierarquia de memória. E assim esse assunto vai se repetir. Sempre a memória mais rápida vai ser o registrador. De acordo com a figura, assinale a alternativa que associa a camada ao tipo de memória. Registrador, cache, principal, secundária. Gabarito letra A. Registrador principal, a cache não é a última, né? Por isso a letra C está errada. O registrador é o primeiro, por isso a letra D está errada. Ok? Então o gabarito aí da Federal do Mato Grosso é letra A. Qual dos dispositivos abaixo constitui uma memória de alta velocidade? Observem que todas são memórias. Essas secundárias. O registrador é a única memória volátil aí, de maior velocidade. Indubitavelmente, gabarito é o quê? Letra A de alfa. É muito parecida essa. Essa é da Federal do Mato Grosso do Sul. Muito parecida. Segundo os conceitos da arquitetura de computadores, as memórias são dispositivos que armazenam instruções de um determinado programa em execução. Com relação à velocidade de acesso, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta com menor velocidade para maior velocidade. Para maior velocidade tem que terminar com registrador. Não tem registrador aqui, né? A ordem correta do dispositivo com menor velocidade. Então ele quer em velocidade decrescente. Né? Velocidade crescente, perdoe-me. Eu teria que pensar em colocar o registrador no final. Eu não estou vendo a alternativa com registrador no final. Mas o disco rígido não pode ser o mais rápido. A memória principal não é mais rápida que a cache. A memória principal não é mais rápida que a cache. Então aqui, nessa questão em particular, eu tenho que marcar a letra C. Porque ele só colocou 3, né? Com menor velocidade, a RAM é mais rápida do que o disco rígido. A cache é mais rápida que o disco rígido, o que torna a A errada, a B errada. Cache, registrador e principal. Aqui está desordenado. Registrador, cache e memória principal. Aqui seria em ordem decrescente. E na letra C está em ordem o quê? Crescente. Então tem que ficar com a letra C. Ok? Com relação à velocidade de acesso, se fosse tempo de acesso era diferente. Velocidade de acesso. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta do que tem menor velocidade, o mais lento, para o que tem maior velocidade, o mais rápido. Notem que, sendo professor, a gente acaba sendo crítico, né? O disco rígido, ele não armazena programa em execução, o que seria uma crítica à questão. Quando ele coloca programas em execução, a gente pensa em memórias voláteis. Ok? O disco rígido, ele armazena as informações que estão gravadas para recuperação posterior. De qualquer modo, eu tenho que marcar a letra C porque ele está colocando em velocidade crescente. Entendi. Prefeitura de Niterói. São características da memória cache, as abaixo relacionadas, exceto ser uma memória intermediária, é característica. Entre a principal e o processador, é característica. Então a letra A passou. Permite aumento do desempenho? Sim, porque reduz o tempo de acesso. É constituído de memória estática? Sim, é uma memória SRAM. Armazena as instruções frequentes e recentes? Sim.
É utilizada quando ocorre estouro de memória RAM? Não. Quando ocorre estouro de memória RAM, o computador ele passa a usar uma memória chamada memória virtual. E aí, pessoal, lá venho eu com as minhas histórias. Ressalto que quem está assistindo a videoaula está assistindo a videoaula porque quer lembrar na prova, né? A ideia de aprender de forma significativa é lembrar na prova. Então, vai escutar minha história. Pensa comigo. Imagina aí. Tício passou no concurso e decidiu fazer uma feijoada. Começa a pensar, né, imaginando a situação. Tício leva todo mundo lá, os amigos dele, lá 50 pessoas para casa dele e vai fazer uma feijoada. Quando o Tício, né, Tício tem um fogão, Tício tem tem todos os insumos lá para fazer feijoada, mas quando o Tício vai procurar a panela, percebe que não tem uma panela grande para fazer feijoada. E o que ele encontra, pessoal, é um bule. A minha pergunta é, dá para fazer uma feijoada num bule? Cara, imagina que você tem muita boa vontade. Qual seria uma solução? O Tício vai fazendo um pouquinho do feijão no bule, Tício arruma um balde limpo, e Tício começa a botar aquele pouquinho de feijão no balde. Aí ele faz mais um pouquinho de feijão, bota no balde. E assim o balde vai enchendo. Quando o balde estiver cheio, a feijoada está fria, mas Tício vai esquentando ali. Cara, vai dar certo isso? Mas é o jeito. O que ele vai fazer? Ele tem que fazer de pouquinho em pouquinho. Ele vai ter que fazer, ao invés de feijoada, vai ter que ser caldinho de feijão, né, gente? Ele vai fazendo um, vai fazendo mais um. Bom, nessa, Mévio fala assim, porra, tá maluco, sai, vambora. Ô, Tício, larga esse bule aí, pega essas coisas, vamos lá para casa. Vamos lá para casa que eu tenho um panelão. Aí vai todo mundo, né, para casa do Mévio. Mévio convence Tício, vai todo mundo para casa do Mévio. Chegando na casa do Mévio, ele pega maior panelão. Mas quando a gente vai ver o fogão dele, gente, aquele foguinho, ó, foguinho pequenininho, aquela labaredazinha pequenininha. E aí? Ele bota o panelão com foguinho pequeno. O que vai acontecer? A feijoada vai ficar ali, ó, horas cozinhando. Nessa história, eu estou tentando buscar uma analogia onde o processador é o fogão e a memória é a panela. Eu preciso que você perceba a necessidade de uma proporcionalidade. Não adianta você fazer um upgrade, melhorar o processador e ter panela pequena. Por quê? Vai ficar fazendo esse processo de buscar informação, guardar no balde, isso vai tornar a máquina lenta. E quando você aumenta demais a panela, chega uma parte que não vai melhorar o desempenho, porque o fogão tem uma capacidade pequena de processar, né? Então, é necessário, no upgrade, melhorar o processador e a panela. Agora, o que acontece quando a gente precisa de mais de uma panela? A gente tem que jogar em algum repositório para poder continuar cozinhando. A gente vai ter que colocar em alguma bandeja, em algum lugar. Nesse exemplo, foi o balde. O balde é a memória virtual, pessoal. Quando a minha memória RAM chega no talo, quando ela pega lá os 100%, olha aí, eu estou usando aqui 45%. Se eu chegar a 100%, o que o computador vai fazer? Vai pegar o disco rígido, que é muito grande, e vai começar a criar arquivos temporários no disco rígido. Para quê? Só para não travar, pessoal. Foi o artifício que o Windows e o Linux, que os sistemas operacionais modernos adotaram para que o computador funcione, ainda que a memória RAM chegue no 100%. Na época do DOS, quando a gente chegava nos 100%, não tinha jeito. O computador travava
você tinha que fechar um programa para abrir outro. Hoje, a gente consegue continuar trabalhando ainda que essa memória chegue no 100%. Só que ele vai começar a gravar arquivos temporários no disco rígido. O disco rígido é sabido que ele é mais lento, então eu vou perder tempo como se eu fosse lá no balde. Eu vou ficar perdendo tempo, vai esfriar, vou ter que esquentar, que droga. Ok? A memória virtual, ela não é uma memória que eu vá comprar. Eu não vou numa loja. Se eu chegar numa loja e falar para um vendedor lá que eu quero comprar memória virtual, ele vai rir. Até porque o nome sugere, se ela é virtual, eu não consigo comprá-la fisicamente. Ela é um conceito. A memória virtual, ela surge de um espaço do disco rígido que é destinado para armazenar arquivos temporários. Então, o sistema operacional é que vai fazer esse gerenciamento de memória. Beleza? Agora, como é que cai na prova, né? Vamos voltar para as questões. Assinale a alternativa que indica o tipo de memória de acesso aleatório. Opa! De acesso aleatório, eu penso em memória RAM. De um computador pessoal que é responsável por armazenar o BIOS e o setup. E para tirar uma onda, a gente pode lembrar do POST. São os 3 programas que ficam na memória ROM. Professor, mas está escrito memória de acesso aleatório. O acesso aleatório é uma característica das memórias primárias. O acesso aleatório é uma característica das memórias primárias. E a memória ROM, ela é uma memória primária, mas ela também é só de leitura. Todas essas memórias são de acesso aleatório, todas elas. A DDR é um tipo de memória o quê? RAM. DDR é aquela geração, aquele encapsulamento. Então, todas essas memórias são de acesso aleatório. Beleza? Gabarito aqui é o quê? Letra E de eco. Eu achei que era excludente. Não é excludente. Esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados. Se é permanente, eu já vou descartar as memórias RAM. Que não pode ser mudado. Não é volátil. Nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores nos bits da memória. É possível ler o que essa memória tem, porém não é possível escrever. Então é memória ROM. Por que não poderia ser a letra C? Porque a letra C, a flecha é regravável. Ok? Gabarito, letra D de delta. Próximo. Avalie as afirmações abaixo e assinale a errada. Memória RAM é um tipo de memória volátil que possui velocidade superior à velocidade de disco rígido. Tá certa essa. Letra B. SSD, que é o sucessor do HD, tem velocidade superior ao HD e não são voláteis. Tá certa também. A memória RAM e a memória ROM são classificadas como memória principal. Beleza, volátil não. Então a letra C está incorreta. Chamar a RAM e a ROM de principal, a gente entuba. Mas dizer que a ROM é volátil, está errado. Fitas magnéticas possuem acesso sequencial. A fita magnética não tem um acesso aleatório. E o armazenamento da fita é não volátil, é permanente. A letra D está certa. E a letra E? O acesso a dados na memória RAM é feito de forma não sequencial, ou seja, aleatório. Aí é o próprio RAM, Random Access Memory. Random, aleatório. Então a letra E também está certa. Agora, eu tenho certeza que tem gente que fica encucada com as fitas magnéticas. Por isso, eu vou até mostrar uma fita magnética. Mostrar é... Olha comigo. A fita LTO, vou botar aqui LTO 9. As fitas LTO
elas ainda são usadas nas empresas para backup. Eu adoro o Google. Google. Fita LTO imagens. Olha a capacidade de uma fita usada hoje para backup. São 45 terabytes. Pessoal, o padrão hoje é o HD de 1 tera, HD de 2 tera. Então, uma empresa, uma grande empresa, imagina o volume de dados que são gerados, produzidos por grandes empresas. E essas empresas precisam ter backup. Ninguém vai ficar comprando disco rígido para fazer backup. Aí eles vão comprar o quê? Fitas. Uma fitazinha dessa pode ser equivalente a 45 HDs. Então as fitas ainda são usadas no dia a dia para backup. Ok? Embora soe como uma coisa obsoleta, né? Elas ainda podem ser usadas para backup. Beleza. E vamos para mais uma questão agora da Prefeitura de Niterói. Nos microcomputadores, um atraso do relógio é caracterizado pelo quê? Bateria fraca. Bateria fraca, tem que trocar a bateria. Final de vida da bateria interna da placa-mãe, que alimenta a CMOS, aquela memória de configuração. Por isso o gabarito é o que? Letra C. Então, galera, vamos fechando aí mais um bloco, beleza? Vamos que vamos. Valeu!